Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e paz esteja com todos, como habitual. Todas as terças-feiras já ficamos ansiosos, né, para chegar a esse momento, para podermos matar um pouco de saudade, mesmo distante, mas com o mesmo pensamento. Essa noite aqui, eu queria trazer uma reflexão, uma história, acredito, já muito conhecida, mas que me chama muita atenção. Ela está escrita em Lucas 24, de 13 ao 33. Lá fala da história dos dois discípulos de Emaús. Começando aqui, no verso 13, está escrito: E eis que no mesmo dia, que seria esses dias, seria o domingo, né, da ressurreição, primeiro dia da semana, ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Pesquisando esses 60 estádios, é referente em média de 12 quilômetros. Então, Emaús era 12 quilômetros de Jerusalém. E eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, que seria lá a morte de Cristo na cruz, todos aqueles acontecimentos, né? E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-lhes e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Eles estavam, acho que, tão ansiosos, tão preocupados com o acontecimento, que não perceberam a presença de Jesus com eles, né? Viram Jesus, mas não o reconheceram. Jesus disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E nesse momento, vamos dizer, Jesus já estava conversando com eles e eles não reconheceram. Olha que, será que Jesus era um ótimo pregador? Era o melhor, né? Mas o que adianta falar bonito, sendo que os ouvintes não estavam com os corações abertos, eles estavam com os olhos fechados e não entendiam aquela mensagem, ele não tinha ainda visto a profundidade da mensagem nas suas vidas. No verso 18, e responderam um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesse dia? Então eles ficaram admirados, né? Do peregrino não saber o que estava sendo, que tinha acontecido naqueles dias. E eles lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. Então, irmãos, eles estavam conscientes dos fatos, né? Mas eles sabiam que havia rumores sobre a ressurreição de Cristo, mas isso não tinha resolvido o problema. Mesmo assim, eles estavam ainda preocupados, ansiosos, desanimados, vamos dizer.
Verso 25. E ele lhes disse, Jesus, honestos e tais de coração, praquei tudo que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecera essas coisas e entrasse na sua glória? E aí ele começou, acho que relembrar, né, as histórias, tudo que foi escrito pelos profetas, e foi acho que, contando todas as histórias novamente para eles. E começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde ia, e Jesus fez com que ia mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, pois que já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Aqui vemos uma muito importante, né, na nossa vida, que se fala da hospitalidade também, né? Eles viram que já era tarde, e que Jesus, que eles não conheciam, ia para mais longe. Mas vemos que eles foram muito hospitaleiros. E possivelmente eles iam perder uma grande chance, uma bênção de ter o Messias em sua casa. E como já vimos alguns relatos também, que muitos no passado hospedaram anjos sem saber. Então, tiramos essa lição também para nós, né? Verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, e partiram, e o deu. Então, nesse momento, abriram-se a eles, então, os olhos, e o reconheceram, e ele desapareceu. Vemos aqui, só depois de uma viva comunhão com Deus, é que seus olhos foram abertos. Verso 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Eles estavam com Jesus, Jesus estava falando com eles. Eles não sabiam, não reconheceram. Verso 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, e os que estavam com eles. Foram falar a Jerusalém aos outros que Jesus vive, né? As boas novas que Jesus vive. Agora vemos aqui, irmãos, na parte teórica, os discípulos conheciam tudo, né? Eles sabiam dos fatos, conhecia toda a trajetória de Jesus. Ele sabia, Jesus já tinha, os discípulos, falado sobre a ressurreição, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Mas tem uma passagem no Desejado de Todas as Nações, página 796, que a irmã White fala, que os discípulos não se recordaram da parte que Jesus falava sobre essa ressurreição. Eles não recordavam, mas fala que os sacerdotes e os príncipes não se esqueceram. Os inimigos não esqueceram. Né? Teve um momento que os sacerdotes eles se reuniram na casa de Pilatos e lembraram das palavras de Cristo, afirmando que ressuscitaria no terceiro dia. Os discípulos andavam com ele, acompanhavam toda a pregação, sabia de tudo, né? Mas estavam desesperançosos. Agora, será que esses discípulos muitas vezes não parecem conosco? Assim, nós hoje, que vivemos nos últimos dias, temos o conhecimento do trabalho efetuado de Cristo no santuário celestial. Sabemos que qualquer momento
nosso nome pode ser passado, tomado. E muitas vezes nós temos faltado a comunhão com Cristo. Como que faltou para aqueles discípulos. E o Espírito Santo tem falado aos nossos corações. Mas muitas vezes estamos fechados, devido a vários fatores do nosso cotidiano. E por isso, não damos a ouvir, não ouvimos ele, né? Agora, como lá? Os inimigos sabiam, Pilatos sabia que Jesus ia ressuscitar. O nosso inimigo também sabe. E ele procura desviar os fiéis, por esse motivo mesmo, porque sabe por pouco tempo lhe resta. Vemos também tudo no mundo, né? Caminha para o desfecho final, vemos as notícias, a situação do mundo, a crise, a união das igrejas, tudo indica, logo vemos adiante, o decreto dominical. Outras vezes queremos sempre, nas nossas dificuldades, encontrar respostas humanas. Mas muitas vezes deixamos de ter um encontro pessoal com Cristo, que seria o mais importante. Quero deixar mais um texto aqui para os irmãos, em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Quando abrir o nosso coração ao Senhor, ele vem falar conosco. Basta a gente querer, né? Jesus tem estado ao nosso lado, como estava os discípulos no caminho de mão, nos ensinando. Ele quer que deixemos entrar em nossa vida, em nossos lares, e fazer a diferença. Que possamos, irmãos, através dessas escrituras da comunhão contínua com Deus, ter a certeza de um Cristo vivo e ressurreto em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Amém.